noite, igreja, com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Quero agradecer, né, por este momento, agradecer pelo convite da bispa. Vi a bispa a primeira vez, foi da igreja da Cavuna, não me lembro daqueles pastores. Foi algo de mulheres. Isso, lá mesmo. A senhora estava sentada no cantinho. E a senhora a primeira vez lá, depois vi a senhora lá na Paula, que hoje é pastora. E dali a gente ficou um tempo se falando, depois eu fiquei sem telefone, perdi o seu contato. Quando foi esses dias, eu lembrei, eu falei, e a bispa Gisele? Eu nunca mais falei com ela, eu fui procurar, né? E achei seu contato. E hoje estamos aqui para a glória do Senhor. Quero agradecer a Deus, a senhora, por ter confiado no meu ministério, né? Então, como eu falei só algumas vezes, né? Quero agradecer, quero externar minha alegria por estar aqui hoje. Amém? Não vivo para lugar cheio, porque o que faz acontecer não é as pessoas, são Deus, né? E Deus sabe como faz. Louvado seja o Senhor, Deus sabe como trabalha, né? A gente que às vezes quer lugar cheio, né? Mas Deus sabe como trabalha. E eu amo a Deus, porque Deus, eu costumo dizer que as pessoas são muito hipócritas, porque Deus, ele é maravilhoso demais. Ele cuida da gente, né, nos mínimos detalhes. Ele vai aonde nenhum homem pode ir, cuida da gente. Ele tem um cuidado, um amor, um carinho. E se as pessoas entendessem que o Evangelho seria bem melhor, não teria essas guerras que está havendo, né? Vamos para a palavra, Mateus capítulo 5, o tema que foi me dado, versículo 25, não, capítulo 25, versículo 31. Aleluia. Confesso que tremi na base, estudando, né? Fiquei nervosa, muito nervosa. Falei, Jesus, fala comigo. Mateus capítulo 25, versículo 31, que nos diz assim, o tema diz assim, o juízo final. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos, com ele então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiveram à sua direita, vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e vestiste-me, e adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderam, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando vimos enfermos ou na prisão, fomos te ver. Respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando o vestiste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedaste, não me recolhestes, estando nu não me vestiste, enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderam, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes respondeu, dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos
não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Pode se assentar, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso, né? O Senhor é grandioso, é uma palavra muito forte, né? É uma palavra muito forte. E quando eu estava lendo, né, esse texto, louvado seja o Senhor, né, eu parei para pensar e eu vi, porque na semana retrasada eu preguei essa semana agora na segunda-feira, eu preguei numa consagração e o Senhor me levara a pregar sobre as 10 virgens. E também nos leva a menção do fim dos tempos. O Senhor ali também está falando com aquelas que estavam, né, dispersas, distraídas, falando com aquelas que estavam, né, focadas, que eram as prudentes, aquelas que estavam procurando, né, a presença do Senhor, aquelas que queriam realmente morar no céu com o Senhor. E quando ela me mandou o tema, eu falei: Senhor, o Senhor quer despertar a sua igreja. E eu entendo que Deus, quando Ele dá uma palavra, um tema desse, Ele está nos mostrando, meu jovem, cada dia, Ele está nos falando do amor que Ele tem pelas nossas vidas. Porque o Senhor não quer ver ninguém se perder. Né? E quando vem uma palavra, uma mensagem, um texto desse ao nosso coração, é Deus nos falando através da palavra que eu amo vocês. Eu não quero que ninguém se perca, né? Eu não quero que ninguém deixe de ser salvo. Mas infelizmente nem todos vão ser, né? E essa palavra aqui, a gente vai lendo ela, né? Ela já começa falando muito forte do juízo final. E ela vai nos falando uma coisa que me chama muita atenção, que está acontecendo nos dias de hoje, não tem jeito, né? Sobre as ovelhas e sobre os bodes. E aí, quando eu estava estudando, né, a gente remete aos bodes ao ímpio. Mas se nós formos olhar, bispa, tem muito bode no nosso meio. Né? Infelizmente, tem muito bode dentro da casa do Senhor, né? Tem muito bode tentando acabar com as ovelhas. Gente, isso é muito sério. Tem muito bode, aleluia, que ele não consegue. Porque eu estava estudando um pouquinho, rapidamente, sobre a ovelha, né? E a ovelha, ela é obediente ao seu pastor. A ovelha, aleluia, ela não vai para muito longe do seu pastor. E quando o seu pastor ele fala, ela está com o ouvido sensível. Aleluia. E ela reconhece a voz do seu pastor. E ela segue o seu pastor, aconteça o que acontecer. E a ovelha, louvado seja o Senhor, quando ela é solta, quando ela vai para o pasto, né? Aí vai ser os bodes também. Eu acho impressionante que Deus ele cuida tanto das ovelhas, tanto. E como foi falado aqui, é daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Que ele deixa a ovelha e o bode juntos. Mas naquele grande dia, o bode não vai subir. Meu Deus. O bode vai ficar aqui, no nosso meio, fazendo o que ele quer, querendo destruir a ovelha, querendo destruir a igreja, falando mal de todo mundo, vivendo da maneira que ele quer, né? Fazendo o que ele quer aqui, aleluia, ele vai ficar. Mas no grande dia ele vai ouvir: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Isso é muito sério. Isso é muito forte. Louvado seja o Senhor. E o Senhor está dizendo na palavra dele, o Senhor aqui, ele está nos direcionando, aleluia. E ele começa falando, né, que louvado seja Deus, aquele que não cuida, né, aquele que não acolhe, aquele que não ajuda, aquele que não abençoa o seu irmão, esse também ficará fora. Louvado seja Deus. A palavra está nos dizendo, aleluia, louvado seja Deus, né? Que o Senhor, aleluia, ele se alegra, louvado seja o Senhor, daquele que ajuda o seu irmão. Daquele que abençoa o seu irmão, daquele que dá de comer aquele que não tem, daquele que veste aquele que não tem, aleluia, daquele que visita aqueles que estão lá presos, louvado seja Deus, daqueles que dão amor, aqueles que necessitam de amor.
E ele diz que quando a gente faz isso, a gente está fazendo a ele. E aí fica muito mais sério, né, missionário? Aí estreita mais ainda. Aí o negócio fica mais estreito. Aleluia! Aí o negócio se complica mais, porque Jesus, ele é tão lindo, né? Ele é tão maravilhoso, ele é tão sagaz, que ele sabe aonde, louvado seja o Senhor, mexer na nossa estrutura. E quando você é ovelha e você ouve uma palavra dessa, isso mexe contigo e tu vai procurar mudar. Se tu ainda não está fazendo o que está dizendo na palavra, tu vai procurar fazer. Mas o bode, tu pode falar inúmeras vezes, que ele vai continuar sendo bode, infelizmente. Meu Deus. Interessante que a ovelha, até a pele da ovelha, até esqueci o nome agora, até o pelo dela é diferente do bode. Se a gente for olhar, o bode tem chifre e a ovelha não tem. É coisa linda, igreja, é profundo. Se a gente for analisar, olhar bem, isso a senhora já deve ter acontecido se a senhora chegar num ambiente e olhar e ver, né, que ali não tinha nada de Deus, aquela pessoa. É um bode. Acontece que quem é cheio do Espírito Santo, Deus fala, Deus mostra. Louvado seja o Senhor. E você olha para o bode e para a ovelha, gente, você vê que é muito diferente. Não somente o pelo, né, o comportamento, o cheiro. Misericórdia, Jesus. O cheiro pode ter um cheiro terrível. Eu estava estudando e no estudo estava falando que quando se volta alimento para o bode, para a ovelha ela consegue comer com um monte de ovelha. Elas conseguem dividir. Eita, aleluia! Eita glória! E o bode, eles brigam entre si. Isso é muito forte, gente. Essa mensagem é muito forte. Eles brigam entre eles. Então, bispa, sabe o que eu aprendi com essa mensagem? É que a gente não precisa brigar com quem está contra nós. Verdade. Porque eles mesmos se enrolam entre eles. É isso aí, Jesus. Desse jeito. Eu tenho percebido isso. Desse Perdão. Que se levantam contra a obra, né? Pessoas que não estão de acordo, pessoas que querem acabar com a obra, que odeia crente, louvado seja o Senhor, que não pode ouvir um glória, um aleluia, que incomoda ele. Você pode deixar ele, que ele mesmo se enrola na sua própria glória. Degenerar desse jeito. Eu estava ouvindo um estudo sobre isso, eu fiquei impressionada. As ovelhas conseguem comer todas do mesmo alimento, juntas, né? Sem uma querer tirar da outra, ovelha. Mas os bodes, eles brigam entre eles mesmos. O negócio é tão sério que eles mesmos não conseguem viver eles si. E por que o bode gosta de destruir a ovelha? Porque a ovelha é obediente. Quem é ovelha obedece. E tem coisas, ô bispa, que Deus manda a gente fazer que a gente não quer fazer. Mas a gente, como ovelha, obedece. Quem é ovelha, gente? Quem é ovelha de verdade, entende essa palavra aqui, e essa palavra entra lá no fundo da alma e causa algo diferente. Quem é ovelha de verdade, quando ouvir essa mensagem, ela vai parar para refletir, aleluia. E se tem algo ainda que ela não consegue fazer, aleluia, o Espírito Santo de Deus vai bradar dentro dela, ela vai conseguir fazer. Louvado seja o Senhor. Filha, eu digo para você nessa tarde, eu digo para você, se você continuar com essa seriedade, com esse amor que você tem a obra, o Senhor vai trazer para cá, para servir junto com você. O Senhor vai te dar a alegria de ter no teu lado. Que forte, Jesus. O Senhor vai te dar o privilégio de dizer, aleluia, estou, aleluia, acompanhado de fulano de tal. Se você continuar, filho, sendo reto diante de Deus, Deus vai fazer coisas extraordinárias, coisas que você nem imaginava, que você nem ora, que você nem pede. Deus vai fazer. Deus. Não desista. Jesus. Não desista, não responda, não seja mal criado. Deixa falar. Deixa falar, porque Deus, ele sabe como tratar. Você sabia que até no seu comportar com ela, o Senhor está vendo? Até na sua maneira de agir com ela, Deus está vendo. Por isso que Deus vai trabalhar no coração dela.
Eu creio, Jesus. Porque ela olha pra você e tem algo diferente. Só que ela não quer dar o braço a torcer. É Deus. Porque Deus já está incomodando ela, tá? Já está falando com ela. Aleluia. Só que ela está resistindo. Porque não, eu fico com ele, eu falo pra ele não ir, como é que eu vou? Não vou. Ah, meu Deus. Ela vai vir. Fala, papai. Ela vai vir. No dia que ela vir, olha, missionária bispa, a senhora me manda usar, porque eu vou vir aqui. Dá um abraço nela. Dá um beijo nela. Porque muitas querem isso. Muitas, né? Diga assim, né? Querem. A presença de Deus. Muitas, filho. Quando eu vejo um jovem dedicado assim, filho, vou falar uma coisa pra você. Eu tenho acho que 10 anos de evangelho. Eu costumo dizer que eu sou bebezinha no evangelho, não vivi nada. Mas eu nunca li a Bíblia toda. Eu não posso ser hipócrita e dizer que eu já li que Deus está comigo. Nunca li a Bíblia toda. Já li os livros, a maioria deles, né? Versículos, mas toda, nunca li. Você leu 3 vezes, filho, parabéns. Continua nessa pegada, que tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Vão chegar muitas pessoas para desanimar, porque você é jovem, bonito, tem boa aparência, sabe se posicionar, comportado. Vai aparecer muito bode, filho, querendo te tirar da presença, mas não sai não. Porque o que Deus tem para você, filho, é sobrenatural. Eu olho para você e vejo, filho, coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Continua sendo obediente. Continua obedecendo a Deus, custe o que custar. Deus vai te dar estratégia para lidar com ela. Vai ter momentos que você vai falar assim, Deus, e agora? Quando menos imaginar, Deus já deu uma estratégia para você sobressair. E não ter guerra, não ter confusão, não ter briga, não ter nada do teu lado. Só paz, porque Deus ele é assim. Ele entra, louvado seja o Senhor, para mudar a história. Porque o diabo quer causar confusão. Ele quer fazer com que você responda a sua mãe. Sabe para quê? Pra ela falar assim, ah lá, viu? Tá indo lá para a igreja, viu? E agora tá me respondendo. É assim. Mas continua, filho, desse jeito que você tá. Não deixa ninguém dar tua essência. Ninguém. Deixa ninguém, isso é bobo. Você é muito jovem, tá perdendo tempo na igreja, perdendo tempo que tá lá fora. Porque você tá ganhando, aleluia, não somente para você, mas para sua família. Porque através de você vai vir. Pode, não desanima não, eles vão vir. Através de você, um atrás do outro. Ó. Não queria Jesus, de jeito nenhum. Falava que não queria para a igreja comigo. De repente começou a ir, Deus começou a tratar, Deus começou a falar. Louvado seja Deus, aceitou Jesus, foi batizado e hoje é uma bênção. Eu falo que as pessoas falam, a alma está atrasada na minha vida. Não, a pessoa mesmo que atrasa, porque Deus se atrasa, né, missionário, pastor? Deus se atrasa. É a pessoa mesmo que atrasa a obra da vida dela. Se ele tivesse ficado tão assim, tão paradinho na obra, hoje ele já seria mesmo, realmente, pastor. Mas eu acredito que Deus ele tem o seu tempo de trabalhar, né? E de despertar a pessoa. E agora Deus está trabalhando na vida dele. Deus está trabalhando. Louvado seja o Senhor. Ele está acostumando porque ele chegou no trabalho de hoje. Ele está cansado. Deixa eu falar, mas as pessoas reparam, né? Ele chegou hoje na cultura, está com medo. Eu falei para a senhora, fui lá fazer como com a minha mãe. O carro quebrou na porta do mercado. Fiquei quase 2 horas na porta do mercado. Quando o pastor, seu esposo foi muito forte. Quando ela foi embora, o carro começou a andar. Meu Deus. Falei, Jesus, toma minha mãe na tua Estava atrapalhando. General. Ele falou na hora, filha, você não está vendo não que impedimento era sua mãe. Eu falei, filho, mas isso é minha mãezinha não. Ele falou, mas é verdade. Bispa, não creio em mim, creio em Deus. Ela saiu, ele levou o carro. Creio, acredito, já aconteceu isso com a gente. Falei, Senhor, é só o Senhor mesmo na nossa vida. Passamos por isso também. É só o Senhor mesmo. E essa palavra, igreja, ela veio de maneira... Deus, ele deu esse tema para a senhora, um tema muito propício, um tema muito forte, um tema que tem que ser pregado nas igrejas. Porque, infelizmente, gente, eu estou assim, eu fico estatelada, espantada, que na hora que a gente está, a gente fica de ver tanta coisa dentro da casa do Senhor. Vendo tantas pessoas, aleluia, que tinham que ter um outro posicionamento, que tinham que tratar, cuidar das ovelhas, aleluia. Está jogando as ovelhas para fora do aprisco. Louvado seja Deus.
Tem aqueles pastores que acolhem, que cuidam, que dão a sua vida, que estão ali quando uma sai, né? Igual diz na palavra do Senhor, ele vai lá buscar e deixa as outras que estão firmes aqui, as outras que não vão fugir, ele deixa aqui e vai lá buscar aquela que se perdeu. E eu fico olhando assim, eu falo, Senhor, o que está acontecendo na tua casa? E quando eu estava lendo essa palavra, Deus estava falando comigo, aí filha, está muito bode no nosso meio. Mas a palavra do Senhor está dizendo que quando chegar um grande dia, os bodes não herdarão o reino do céu. Isso é muito forte. E tem muitos bodes achando que vai entrar, porque ele é top, porque ele faz, porque ele acontece, porque ele prega muito, né? Porque Deus usa muito. Eu acho isso muito forte. Deus usar uma pessoa e estar me perguntando, filha, mas como é isso? Deus usar a pessoa e chegar no dia, a pessoa não vai entrar. Eu falei, filho, porque aqui a gente faz o que a gente quer. Lá no céu quem manda é Deus. Não entra, não adianta. Eu costumo dizer que o céu não vai abrir a porta para ninguém, ele se estreita cada dia mais. A porta cada dia fica mais estreita. Porque uma pessoa que é gordinha, tem um pedacinho dela passar, ela vai dar um jeito de passar. No céu não tem isso. Se não tiver no padrão de Deus, não vai passar, não vai subir. Deus, aleluia. E eu fiquei impressionada, porque essa palavra também ela nos ensina, né? A cuidar, a amar o nosso próximo. E os dias de hoje está muito raro. Aí ainda tem umas pessoas que falam assim, mas e se a Bíblia se cumprir? Porque a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Aí eu costumo dizer, mas o teu pode ficar quente, né? O teu pode ser fortalecido, você pode fazer a tua parte. Porque não é porque o Senhor nos fala que Ele quer que a gente deixe com a amor se esfrie. Ele está dizendo o que iria acontecer, mas que a gente pode mudar isso. A gente pode fazer a diferença, né? A gente pode amar o próximo de todo o nosso coração. Porque aqui Deus está nos despertando. Quem não amar, quem não cuidar, quem não visitar, quem não vestir, não vai herdar o reino do céu. E se a gente for olhar, meu Deus, muitos não vão. Porque muitos não querem mais ajudar. Missionário, eu fico impressionado, missionário, quando eu olho, né? Quando eu olho uma pessoa que tem uma vida boa, né, financeira, que tem um carro, o carro, como a senhora falou, o carro só fica quebrando, porque ele é da obra. Quando a gente bota para a obra, tem aprendido que é só Deus. Só Ele. E ela vê os irmãos ir embora, os irmãos às vezes moram longe, e na tela entra no carro dela. Nem junto os irmãos. Sabe? Eu escutei uma pessoa, eu escuto várias pessoas falando, não, o meu carro é novo, mas é pra mim. Fala, Deus deu o carro, é para ele ir para a obra e para ele levar os irmãos. Porque não custa nada, seu pastor. Não custa nada, bispa. Deus dá, Deus não deixa faltar combustível. Deus não deixa faltar o dinheiro para ter o combustível do trabalho. Na hora H, se tu não tem, Deus envia alguém. Se tu tem um coração doador para a obra, se tu botou aquilo ali mesmo para a obra, de todo o teu coração, Deus envia. Mas pode não consegue entender isso. Pode, ele quer mais que a obra cidade. Ele está ali só por estar. Ele está ali, como eu falei, para feliz, filho. É por isso que, louvado seja o Senhor, quando é mais tarde que o pastor vai buscar as ovelhas, ele separa, né? Porque se deixar, o bode mata a ovelha. E louvado seja o Senhor, eu costumo dizer que quem serve a Deus e tem perseguição, tem pessoas que se levantam, quer fazer maldade, ele tem que triplicar a busca. Porque você ficar tomando muito tempo aquela chifrada, um exemplo, né, igual do bode, uma hora ele vai matar a ovelha. Uma hora ele vai fazer a ovelha desanimar. Eita, meu Deus. Uma hora ele vai fazer a ovelha desistir. Então isso é muito sério, gente. Muito sério. E as pessoas têm que se atentar. Aqueles que estão pensando, aleluia, que está na igreja de qualquer maneira, fazendo o que ele quer, né? Não obedece. Aí faz bagunça na igreja. Aí não obedece o pastor. Aí diz que pastor... Gente, eu fico impressionada quando eu escuto uma pessoa dizer que o pastor está sem visão. Como você entende isso? Tem uns que tem um mas se
É o que eu estou falando, quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente olha para a pessoa e a gente vê que tem de Deus. Verdade. E se o teu pastor tivesse em visão, quem tem que falar é o Pai lá em cima. O pastor somos nós. Nós não temos que ir com os pastores, com os bispos, louvado seja o Senhor. Se tu está na igreja, louvado seja Deus. Se tu aceitou esse Jesus, faz a diferença. Sirva a Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Não mata a obra não, faz a obra crescer, faz a obra viver, faz o reino crescer. Há muitas almas lá fora, precisando de amor, ser vestida, precisando de comer, precisando de uma palavra, enquanto tem muita gente, muito bode dentro da igreja, querendo destruir a ovelha. Olha, bispo, o negócio está estreito. Está estreito, porque, a gente tem que se resguardar, louvado seja o Senhor, né? Do inimigo de nossa alma, que é o diabo, tem que se preocupar com ele e tem que se preocupar com aquele, aleluia. Eu costumo dizer que nem muitas das vezes o diabo é a pessoa mesmo, que não vale nada. Porque às vezes o diabo não está nem ali. É a pessoa mesmo que quer fazer, que quer se levantar, que quer mesmo ferir, que quer acabar com a obra. Que não está ali por amor a Deus. Porque quem ama a Deus, ele não ataca uma ovelha. Aleluia. Quem ama a Deus, ele cuida. Quem ama a Deus se une. Olha o que eu acabei de dizer, as ovelhas comem todo mundo junto. Todo mundo no mesmo ambiente, comendo. Uma deixando a outra comer. Mas o bode, eles mesmos brigam entre eles. Louvado seja o Senhor. E Deus, ele não quer, né, salvar suas ovelhas. Ele quer salvar os bodes, mas os bodes precisam se tornar ovelha. Porque a palavra está dizendo aqui, ó, que não vai estar no reino do céu. Que vai para o inferno. A palavra que está falando não sou eu. Ele vai separar. De um lado vai para o reino do céu, do outro vai para o inferno. É o próprio Deus que está falando, não sou eu, não é a senhora, é o próprio Deus. Que está instruindo, está despertando a igreja nessa tarde. A igreja tem que ser despertada. Irmãos, nós precisamos nos unir para o reino crescer. Nós precisamos nos unir para que o nome de Deus seja glorificado enquanto estão dentro da igreja, se degladiando um contra o outro, um se levantando contra o outro, querendo fazer aquele que está, louvado seja o Senhor, nos caminhos, aquele que está buscando, né? Aquele que quer ficar firme, aquele que sobressai, porque se eu buscar, se você buscar Deus, como ninguém buscar, você vai ser muito diferente mesmo. Quanto mais a gente busca de Deus, mais Ele nos dá. E aí aquele que não busca e vê que você tem de Deus, ele quer te destruir, infelizmente. Esses são os bodes. Não, eu tenho que parar ele, eu não consigo fazer. Por quê? Eu sou mais inteligente, sou mais bonito, sou mais isso, mais aquilo. Por quê? Que ele tem de Deus, eu não tenho. Por que Deus usa ele na profecia? Por que Deus usa na palavra e não me usa? Por quê? O que ele tem melhor? Não pode acontecer isso. Por que o pastor só pede para ele? Impressionante, se a gente for olhar essas pessoas, elas não fazem nada na casa do Senhor. Elas não abrem uma igreja, elas não vão à igreja, elas não vão para a oração. Chega depois da oração, não quer nem dobrar o joelho para orar, pelo menos. Chega depois da oração, a bunda da gente chega de cara feia, louvado seja Deus, chega de mau humor. Ah, missionário, eu não posso estar de mau humor, eu posso estar aborrecido, sim. Mas eu costumo dizer, quando às vezes eu estou muito triste, porque a gente não pode ser hipócrita. Eu não gosto de chegar na casa do Senhor chorando. Não gosto de chegar de cara feia, dar uma resposta para as pessoas. Não gosto. Eu gosto de chegar alegre. Eu gosto de chegar feliz. Para que aqueles que estão ali visitando, que sejam limpos, que não conhecem a Deus, vejam que Deus é bom. Porque a gente passa por muitas coisas, mas nunca, ninguém na face dessa terra vai passar como Jesus passou. Ninguém vai sofrer como Jesus sofreu. Bispo, o povo não sofre nada, já quer largar Jesus. O povo fala que é perseguido, né? Você imagina se fosse um tempo de Paulo. Teria mais ninguém na igreja. Teria mais ninguém servindo a Deus. Porque eu aprendi, eu concordei. Na hora eu fiquei meio assim, e o pastor falou assim, gente, a pessoa acha, né, que é a perseguição visível,
que briga com ele, louvado seja o Senhor. A pessoa acha que é perseguição, aleluia, uma nora, um genro que não gosta, que é perseguição, é um colega de trabalho, que é perseguição, uma pessoa que não gosta de crente. Mas e Paulo e Silas? Era o que aquilo ali? Pegaram eles, chicotearam, botaram espelado em praça pública, envergonharam eles como homem, como servo do Senhor. Verdade. E eles entram na prisão. Gente, isso é uma história muito linda, isso é um aprendizado muito. Quando eu vi essa história, eu falei, Jesus, eu preciso orar mais. Porque eles foram açoitados, humilhados, envergonhados, aleluia, maltratados, jogados numa prisão, machucados, estavam machucados. Que eles foram chicoteados. Quem já tomou coisa de goiabeira sabe que coisa de goiabeira dói. O corpo fica cortado. Já tomei muito da minha mãe. O corpo fica cortado. Imagina sendo chicoteado, gente. A pessoa te chicotear várias vezes, depois de jogar numa prisão. E eles, o que eles fizeram? Foram louvar, um foi louvar, o outro foi orar, tudo machucado. E aí nos ensina, bispo, que todas as feridas que nos são causadas na face dessa terra aqui, é para a gente louvar e adorar o Senhor. Verdade. Não é para a gente largar esse Deus por nada. Glória a Jesus. As pessoas estão largando a Deus por coisa boba. Verdade, Jesus. Ah, o irmão me olhou de cara feia. O irmão, não vou não, por quê? Eu sempre vou ajudar a pastora, o irmão nunca vai, aí chega lá isso, chega lá aquilo, coisas bobas. Não se pode mais chamar atenção. Jesus. Não se pode. Falar a verdade, pregar a verdade. É como foi falado aqui, se você prega a verdade, você prega duro demais. E eu confesso que quando irmão, numa certa ocasião da minha vida, já tem uns 2 anos isso, eu parei de pregar por conta disso. Por isso que eu falo, os bodes acabam com as ovelhas, se não vigiar de nada. E eles ficam na igreja e a ovelha sai. Isso é muito forte. Eles tiram elas, eles ficam para matar outras. E teve um período da minha vida que eu parei de pregar. Porque Deus sempre me usou para pregar a palavra de exaltação. E umas pessoas viravam para mim e falavam que eu pregava na carne, que aquilo era da minha carne. E aquilo ali começou a me matar, porque eram pessoas que tinham muito mais sabedoria que eu, que já estavam muitos anos no Evangelho. E eu falei, Senhor, se eu estou matando tuas ovelhas, então parei de pregar. E um belo dia eu orei, porque eu costumo dizer que é o que eu mais amo fazer é cristão. Se eu pudesse, eu pregava todo dia. E eu falo, Senhor, que as palavras que saem dos meus lábios glorifiquem o teu nome, que almas venham ser alcançadas, que vidas venham ser alcançadas, que a gente não pregue não, que a gente pregue para as almas se renderem aos seus pés. Glória a Jesus. E eu fiz uma oração, falei, Senhor, fala comigo, se o Senhor me levantou assim, confirma, e eu já sabia, tá igual eu falei agora. Fala comigo, Senhor, não me deixa assim não. E um dia eu fui pregar numa igreja, e Deus naquele dia ali deixou uma glória muito linda sobre aquela igreja. Quando eu desci do altar, quando acabou, eu desci do altar, o pastor falou, Deus mandou te dizer, se você mudar o modo de pregar, ou se você parar de pregar de novo, Ele vai ter um trabalho contigo. Foi Ele que te levantou. Aqueles que estão te dizendo, olha só, aqueles que estão dizendo que você prega na carne, é porque eles não estão gostando do que você está pregando, porque a palavra confronta. Pregue do jeito que eu te levantei. Aleluia. E dali para lá, graças a Deus, eu continuei fazendo a vontade de Deus, que as pessoas não querem ouvir que estão erradas. Verdade. Não querem, elas querem que você chega. Nossa, não. Tem uma amiga minha que não consegue ficar firme, ela está na igreja primeiro que eu. Não consegue se firmar. Aí ontem ela mandou uma mensagem para mim, falou que a vida dela está assim, está assada. Eu falei, amiga, eu não tenho outra palavra para você. Converta-se de verdade. Toma vergonha dessa tua cara e se firma na presença de Deus. Porque a tua casa, a tua vida, o teu marido, a tua enteada nunca vai mudar. Sabe por causa de que você não se posiciona? Uma hora tu tá, uma hora tu não tá. Aí não muda a história. Não muda nada, pastora. Aí então, são pessoas que estão na igreja há mais de 15 anos, na mesma. Não muda nada, não acontece nada. O filho não se converte, o marido não muda. Ela não consegue, por quê?
Porque ela não toma posição. Tomou uma pancadinha, não, vou sair, tá? Não. Eu escuto pessoas dizer, não saí da igreja por causa de fulano. Teve umas pessoas que param até falar comigo, mas tenho certeza que vai voltar, porque Deus sempre trabalha no coração. Falei, olha, se você saiu da igreja por causa do homem, você nunca entrou por causa de Jesus. Porque quem entra por causa de Jesus não sai. Toma pancada, é ferida, é perseguida, né? Falam mal dela e ela permanece por Jesus. Então não entrou por causa de Jesus. Quando a gente tem encontro com Jesus, pode fazer o que for. Estou falando porque eu vivo isso. A gente só pode falar com o que a gente vive. Meu esposo é de prova. Quando levante, quanta perseguição, quantas coisas que acontecem. Quando a gente escolhe ser reto diante de Deus. Eu não saio, eu lavo Jesus, eu falo, Jesus, está doendo muito. Está doendo muito. Eu estou sem força, mas eu vou continuar, porque eu sei que o Senhor é comigo. E Deus sempre renova minha esposa. Sabe o que está acontecendo, bicho? As pessoas querem as coisas fáceis. Não quer ter um trabalho de fazer um propósito de oração. Não quer ter um trabalho de jejuar. Pelo menos 1 hora por dia. Para que Deus venha fortalecer. Para que Deus venha fazer o mal cair por terra. Há 1 mês atrás, 2 meses atrás, Deus estava me despertando todo dia por hora na madrugada. Eu não estava entendendo. Todo dia no mesmo horário, bispa. Todo dia. E ele falava para mim, vai lá fora. Eu ia lá fora. Agora ora aqui, ora lá atrás, porque meu quintal é grande na frente e atrás, né? Agora ora lá atrás. Clama aí. Eu não entendi, eu fiquei acho que uns 2 meses assim. Eu não estava entendendo. Quando foi semana passada, eu comecei a entender por quê. Porque Deus começou a falar comigo, filha, chegou a hora. Chegou a hora, eu sou contigo. E Deus foi me dando a direção do ponto de pregação, como fazer, como falar, como agir, gente. E eu fiz uma vigília, uma mini vigília, né? No mês passado, meu filho pediu para me fazer, que ele voltou para Jesus. Ele falou, mãe, faz uma mini vigília. Eu falei, filha? Ele falou, faz, mãe, eu fiz. Foi uma coisa linda, sabe? Deus ele me levou para lá na rua. E quando eu olhei, na minha rua tem um bar assim na frente. Quando eu olhei para o bar, as pessoas estavam com a mão assim, estendida para minha casa. Recebendo a oração, lá no bar recebendo a oração, sabe? E eu entendi o porquê que Deus queria que fizesse aquela mini vigília, porque Deus usou meu filho. E dali Deus começou a trabalhar no meu coração, porque eu estava me acomodando, porque eu estava achando que eu não podia, que eu não era capaz. Quem sou eu para ter ponto de pregação? Já falaram para mim que eu não posso, que eu não tenho, eu não vou ser nunca. Quem sou eu? Não é o Senhor que está falando na minha carne. E eu comecei a orar, bispo, orar, fazer propósito em cima de propósito, até Deus confirmar. E agora Deus está confirmando, confirmou o bispo, confirmou ontem, confirmou outro dia, Deus está confirmando. Então eu aprendi, né, que a obra ela nos traz muita coisa. Coisas boas e coisas ruins. Mas as coisas que ela traz são tão boas que as ruins, elas são, assim, não é fácil, mas a gente consegue viver com elas. Quando a gente ama missionária, esse Deus de todo o nosso coração, né, com todas as nossas forças, pode se levantar o que for, né, que não vai nos abater. A gente vai até dar aquela tremidinha, até ficar triste, mas a gente vai sentir o amor de Cristo na nossa vida. Quando a gente ama Jesus de verdade, pode tudo se levantar contra nós, gente. Porque Jesus te dá estratégia para cá, tudo. Quando a vizinha reclamou da mini vigília, Deus falou comigo, filha, faz o escudo, mas não faz mais, não coloca bateria. Ninguém entendeu nada quando eu falei, não vou botar bateria não, mas foi a direção de Deus. Deus falou comigo, não botar bateria. Ô bispo, o negócio é tão forte, no dia do culto eu ia botar bateria. Sabe o que aconteceu? A bateria não tinha prato. Deus falou, eu ia botar, o que ele fez? Eu permiti que tivesse prato, que não é para botar. Ela disse, Deus mesmo, que eu estava ouvindo. Deus falou, filha, vai devagarzinho. Vai, continua me obedecendo, continua do jeito que você está. E eu vou levar você, eu vou fazer. Continua sendo obediente e sensível, porque eu vou falar contigo. E Deus falou comigo, filha, eu estava na minha igreja esses dias, que eu ainda não me desliguei, Deus falou assim comigo, filha,
Foi uma glória tremenda, a festividade foi 5 dias, foi uma coisa linda. Eu nunca vi uma glória daquela maneira, eu fiquei impactada. E Deus falou comigo, filho, que eu vou fazer contigo. É muito maior do que está acontecendo aqui. Está vendo o tamanho dessa igreja? Eu vou te dar uma muito maior. Eu falei, Senhor, mas eu não quero uma igreja grande. Mas quem sou eu para contender com Deus, que sempre falou que vai fazer, né? Eu falei, então, Senhor, só peço que o Senhor me dê capacidade, que não deixe eu ferir as tuas ovelhas, que não deixe eu matar as tuas ovelhas, porque pastor não está aqui para matar a ovelha, ele está aqui para dar vida. Pastor está aqui para direcionar, mostrar o caminho, aconselhar, que seja boa palavra, que não seja que a ovelha goste, que a ovelha não goste. Pastor está aqui para cuidar de ovelha. Nós fomos levantados para isso. E se Deus levantou, bispo, goste quem quiser. Gosta, se quiser gostar, gosta, quem não quiser, não gosta. Mas se Deus escolheu, está escolhido e acabou. E que nessa tarde, né, o Senhor veio nos guardar. Aleluia. Desses bodes que vem no nosso caminho querendo nos entristecer. Porque às vezes, bispo, a palavra deles é tão assim, positiva, que se a ovelha não tiver no óleo, a ovelha se engana. A ovelha se engana. E acha que não é de Deus e é de Deus. Porque nessa tarde nós viemos fazer nossos ouvidos, né, sensíveis, né, que o Senhor possa fazer, aquele e aquela que está ouvindo essa mensagem, se você não está ajudando ninguém, né, se você não está servindo a Deus como Ele quer, se você acha que é bobeira não fazer a vontade de Deus, desperta enquanto é tempo. Porque se você estiver da tua maneira, no grande dia, tu vai ouvir, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Que o Senhor Jesus possa abençoar a igreja. Eu agradeço a minha rica e poderosa oportunidade. Glória. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Somos gratos ao Senhor pela vida da missionária. Glória a Jesus. E é desse jeito mesmo. A gente lê muitos evangelhos. A gente está vendo lá a parábola do joio e do trigo também. O próximo vai pregar sobre o jovem rico. Na outra semana, quem vier pregar, vai pregar sobre a parábola do joio e do trigo. Porque Deus mandou colocar essa parábola. Enquanto a missionária pregava, Deus falava comigo da parábola do joio e do trigo. Que quem faz a separação é o próprio Deus, que vai fazer no grande dia. Ele vai tirar. Porque quando eu fui ministrar sobre essa parábola um tempo atrás, fui pesquisar o que era o joio, né? Ela é uma planta que não tem realmente utilidade nenhuma. Nenhuma. Ela é idêntrica. No site de biologia estava escrito, ela é idêntica, quando ela é lançada na terra, a raiz dela se entrelaça com o trigo, por isso que Jesus falou para não arrancar o trigo, o joio, porque se você arrancar o joio sem querer, você vai arrancar o trigo também, porque o fato do joio se entrelaçar com o trigo, ele cria uma amizade. Só que vai apontar quem é quem quando cresce. Sabe? Um site de biologia falou isso, hein? Um estudo que eu peguei uns anos atrás, que ficou muito forte, que eu fui ministrar no local. Deus falou, pega, lá, desce, se aprofunda. Eu falei, tá. Porque se você arrancar o joio, você vai arrancar o trigo, porque o joio faz amizade com o trigo. Só que ele fala que na hora da colheita, as características ficam gritantes, as diferenças. Porque o fruto do trigo, você faz pão, faz um monte de coisa, né? E ele aponta para cima. O joio aponta para baixo. A semente dele não presta para nada. Só para ser lançado fora mesmo. Então, eu relendo a passagem para ministrar no local que eu fui uns anos atrás, eu falei, o Senhor criou uma planta para exemplificar o reino de Deus. Que é o que a gente está vivendo. Há uma passagem bíblica que diz que nos últimos dias nós teremos tempos trabalhosos. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, inimigos de Deus, mais amigos do deleite do que da cruz de Cristo. Aparência de piedade. E ele vai dizer lá, destes, afasta-te. Não é errado você se afastar. E o Espírito Santo manda dizer que se ele te afastou de alguém, não vai cavar de novo pessoas que Deus tirou do teu caminho, não. Deus manda te dizer essa tarde, para você que está me ouvindo, as lives, 3 lives e quem está aqui. Porque tem pessoas que o próprio Deus te afasta. Aí você fica, tem um ano que a pessoa não fala comigo e não me procura. Aí tu fica futucando. Tu está pedindo para ser ferido de novo. Deus já até te revelou que é falso e que é falsa.
Estou falando porque o Espírito Santo está mandando falar. Não estou pregando, acrescentando nada na pregação que a missionária trouxe, não. Só estou dizendo porque o Espírito Santo aqui usa a gente assim às vezes. Na ministração. Deus já separou, já tirou, já afastou. E tu está querendo trazer de volta quem Deus já tirou. Para o teu contexto. Cuidado. Cuidado, porque ele falou isso comigo. Se eu que tirei, não traz. Não insiste. Porque eu já te revelei. E o site disse assim, o fruto do trigo ele aponta para cima. O do joio nasce uma bolota verde que é para baixo. Quando cai em terra, só para ser jogado fora, não tem utilidade nenhuma. Nenhuma. Só que diz que quando cresce um pouquinho, fica gritante as diferenças de quem é joio e de quem é trigo. Porque a Bíblia vai dizer que pelos frutos se conhece a árvore. O joio vai apresentar um tipo de fruto, ou seja, nenhum, né? Porque se diz que o fruto dele não presta para nada. Aquilo que ele vai apresentar não vai servir para nada. Mas aquilo que o trigo apresenta serve. Aquilo que o trigo apresenta tem utilidade no reino de Deus. Mas o joio é só para ser amarrado em feixe, diz a Bíblia, dentro da parábola do joio e do trigo, né? Manda amarrar em feixe de jogar aí nas trevas exteriores, onde vai haver choro e ranger de dente. Então, por aquilo que cada um está apresentando dentro da casa do Senhor, a gente consegue identificar quem é quem, né? A gente identifica. Porque uma vez Deus falava comigo, que eu ministrei também, que ia chegar um tempo que a gente ia ver missionário que não faz missão, pastor que não pastoreia, diácono que não serve, evangelista que não evangeliza. Eu preguei isso num lugar que Deus mandou. Eu falei, Jesus, olha aí, eu vou numa terra que não é minha, nunca fui lá. Deus falou, prega. Eu falei, Jesus, me garante, hein? Quem manda garante. E o pastor presidente falou, parece que você mora com a gente, porque é desse jeito que está. Pessoas que querem cargos, mas não querem o encargo. Quer título, mas não quer fazer. Eu sou bispa, mas eu choro quando eu não consigo passar um pano nesse chão. Passei ontem toda mole o pano aqui assim, ó. Mas eu tenho prazer em limpar a casa do Senhor. Por isso que quando a gente pede alguma coisa, o Senhor nos apresenta, né, missionária Ruth? Como apresentou a missionária Ruth para nós. Vem de longe para cá para me ajudar com o louvor da harpa, ora. Deus usa. Então decida-se quem você é no reino de Deus. Que hoje eu acordei com Tiago 4,17. Porque na hora do meu processo, que está desde 2022, final de 2022 para cá, e quando eu fiquei internada, eu já vou encerrar para orar, porque eu senti o cheiro do café, ó, tá forte. O bispo está lá dando lugar na cozinha. Então, quando eu entrei nesse processo, eu fiquei internada a primeira vez, dia 31 de outubro, para fazer a cirurgia, para tirar o nódulo. Mais de 50 pessoas falaram assim, eu vou na tua casa, vou fazer comida para você, vou te ajudar. Liga para mim para fazer uma comida, para arrumar tua casa, para te ajudar. Fiquei no hospital até o dia 12 de novembro, tive alta. Voltei para o hospital de novo porque deu uma infecção na parte onde eu tinha operado, deu um líquido, né, uma coleção. Fiquei lá até o dia 17 de dezembro, vi a árvore do hospital de Natal ser montada, comecei a chorar, porque eu queria vir para casa, passar o Natal em casa. Eu estava com a barriga toda costurada. Hoje eu estou só com a marca aqui que eu digo que parece uma espinha de peixe. Tomei mais de 25 pontos. Estou usando colostomia. E daquelas pessoas todas que falaram que ia vir na minha casa para me ajudar, só uma veio. Para me ajudar mesmo. Ela e mais o bispo. Que falou que ia estar aqui hoje, mas ela tem um filho também com problemas de saúde. Hoje ele estava difícil, ela não veio. Está orando para vir para cá, eu estou orando para ela vir correndo. Porque eu suspiro lá. Ontem ela mandou mensagem, você já almoçou? Não tinha alguém para fazer almoço para mim. Eu falei, não, o bispo está lá embaixo lavando o carro. Estou indo aí levar almoço, trouxe comida pronta para mim quente. Quem faz isso hoje? Trouxe a comida separadinha para mim quentinha, só abri as tampinhas dos potes, está até ali em cima da mesa para devolver. Então Deus ainda deixa fiel na terra, irmão. Ainda tem fiel na terra que se preocupa com a tua vida, missionário, que se preocupa, pastor, porque tu vai chegar ao pastoreio. Vai chegar. Se o som não descer, a gente resolve isso. Porque a gente tem isso aqui, tá? Quando Deus dá, nós ungimos uma irmã missionária. Ela hoje já é bispo e está com uma igreja lá no Chapadão gigantesca. Começou na casa dela, pequenininha. Hoje ela é uma bispa. Está com um grupo de ministério de jovem grandão. Não tinha unção de missionária, já fazia obra, ninguém queria ungir.
Ela abriu trabalho na casa dela, hoje ela está com um templo lá no Chapadão, que ela está esperando eu ficar boa para ir lá ministrar. Hoje ela é uma bispa que foi ungida e consagrada pelo Senhor. Então não se preocupa, o que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Mas a obra de Deus, ela tem que continuar na nossa vida. Então se você pode fazer o bem, se você não faz, está em Tiago 4,17, você está pecando. Comete pecado. Aquele que tem na sua aljava, na sua dispensa, a condição de fazer e não vai fazer, irmão. O Evangelho de Tiago, o livro de Tiago, que não é Evangelho, é livro, né? É muito forte também. Então fica com essa palavra que a missionária trouxe essa tarde. Não se mistura com bode, não se mistura com quem fala mal de liderança. Porque tem liderança também que só o sangue do cordeiro, tá, irmão? Sou bispo, eu sei como é que é. Tem liderança também que só Jesus, está mais para matar do que para aceitar. E uma vez Deus me usou para dizer: microfone não é arma e ministério não é holofote. Tem muita gente que quer ministério, quer cargo para ter holofote. E a glória é de Deus, foi e sempre será dele. Então quando a gente quer a glória para nós, a gente quer tirar Deus de cena e aí Deus não trabalha mais. Aí fica só uma casa aberta. Mas o Espírito Santo está dizendo: a glória é minha. Então quando o homem fica preocupado se você está mais em evidência, porque Deus te usa, porque você se entrega. Uma vez Deus falou para mim, quando eu falei: eu quero ser usada. Deus, era lá na Igreja Batista, vim de lá. Aprendi muita coisa lá. E Deus falou: você vai ser usada mediante a intensidade da sua busca. Quanto mais você me buscar, mais dons espirituais eu vou derramar sobre você. Pensa, fui para o monte que eu nunca tinha ido, li a Bíblia toda aquele ano, comecei a correr, né, a buscar mais de Deus. E hoje o que a gente tem é pouco, mas é pela misericórdia que a gente recebe do Senhor. E não é para nos vangloriar, é para usar. Eu falo: Deus, eu quero para usar para almas, para abraçar alguém, para sentir a dor do irmão. Porque quando Deus me deu essa campanha foi para isso também. Para a gente abraçar e sentir quando alguém está precisando de alguma coisa em casa. Como essa menina foi tocada ontem por mim, a Ed, eu não sei se ela está na live que eu não enxergo ali, que quando ela não vem ela fica ali. Sentir a necessidade do meu irmão sem meu irmão falar nada, né? Deus me tocar aqui para o irmão que está lá no outro bairro, 3 quilômetros, 10 quilômetros de distância. Deus falar assim: ora pela bispa tal, porque ela está passando processo. E a gente ora, manda a oração e ela diz: eu estou mesmo. Confirma que está. Então essa sensibilidade que o Espírito Santo quer que seja traga de volta. Nessa campanha que é tempo de voltar ao primeiro amor. Glória a Jesus. Eu vou orar pela mesa de oração. A missionária nem orar pela mesa de oração, a missionária Ruth vai orar pela mesa de oração, nós vamos clamar com ela. Tem um papelzinho ali para colocar pedido. Depois, assim que puder, a gente leva para o monte, né? Passa uma semana que eu melhoro ali da minha quimioterapia na veia que a gente está fazendo. A gente melhora, a gente corre para o monte para levar os pedidos, para orar. Naquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade escura é o broquel. Não temerás espanto noturno, nem certa que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. E 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa das ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque meus anjos darei ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. E ele sustentará em tuas mãos para tu não tropeçar com o teu pé em pedra. Pisarão o leão e o áspide, calcarás aos pés ao filho do leão e a serpente. Pois que tu encarecidamente me amou, também livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele. Não angústia, livrá-lo-ei, glorificá-lo-ei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Obrigado, Deus, por mais essa tarde. Que tu venha, Senhor, fazer obras, maravilhas, Senhor, sinais e maravilhas. Tu venha, Senhor, libertar, curar. Que a tua unção venha sobre esses pedidos. Vai liberando nessa tarde a bênção. Também para a salvação, para a libertação. Te agradecemos, meu Senhor, por este culto, pela tua presença, pelo que tu já fizeste neste lugar. Obrigado, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos orar para o término. Terça-feira, 19 horas,
Culto de libertação na direção do Bispo Ademir. Hoje era na direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E do Bispo Ademir. Hoje eu estava na minha responsabilidade, eu divido sempre com ele um pouquinho, divido com o Marcos Paulo, né? A gente vai dividindo com quem vai chegando. Glória a Jesus, obrigado pela presença de vocês, tá? Que o Senhor multiplique. O que o Senhor mandava falar, eu falei, Jesus, Deus mandava falar com o que o Senhor louvou para vocês mesmo, tá? Vai passar, o carro vai chegar, o templo vai chegar, a unção vai descer. Quem vai fazer, Deus vai decidir, mas vai descer, tá? Vai chegar tudo, vai passar. Fica tranquilo. Só continua pregando do teu jeitinho, do jeito que Deus te chamou mesmo, porque vai acontecer uma virada. Uma virada. Porque quem obedece, quem andar na pureza, na verdade, tem virada de Deus para acontecer. Para se cumprir. Deus vira mesmo. Nosso carro foi trocado, nós dois desempregados sem dinheiro nenhum. A gente trocou um Ford Ka 97 por um Siena 2005. E Deus já falou que vai trocar de novo. Não é para luxo. Para obra que a gente usa e a gente carrega. Porque eu vi aqui o que a missionária falou. Uma pessoa passar com um carrão zero, jogar água nos irmãos e não dar carona para ninguém, um carro vazio, que cabia 16 pessoas. Aí Deus fez o quê? Tirou o carro do irmão. Porque quando ele pediu, ele disse que era para obra. Depois Deus deu, passou a deixar os irmãos a pé. Né? Porque virou um carro de marca. Aí Deus começou a deixar, jogar água nos irmãos na calçada. Os irmãos tudo andando a pé, voltando para Jardim América, lá de Pavuna. Eu vi isso acontecer. Deus dá, mas se você falou que é para obra, irmão, usa para obra. Né? O que ele tiver que colocar, ele coloca. Então, o nosso, quando começa a dar muito problema, como começou, e a gente já sabe que vidro não abaixa, vidro suspeito, vidro não quer descer, não serve, volta de novo. Eu falei, Jesus. Aí Deus falou, fica tranquila, fica ligada, né? Porque é o novo que vai chegar. E ele faz, sem R$1 no bolso, ele faz. Que ele que é o dono. Então, quando ele quiser trazer, ele vai trazer. Ele é o dono. Pode usar alguém para dizer, vamos ali na concessionária pegar o zero. Ele faz. Porque quando ele fez, ele falou, a pessoa que doou pra gente falou assim, ó, vou trocar com vocês porque vocês precisam de um carro maior para a obra. Depois Deus deu condição a gente documentar esse carro. Ele hoje está documentado. Para a glória de Deus, que a gente não tinha condição, é Deus que deu. Né? Glória a Jesus. Vamos orar pro término. O bispo está pronto para orar pro término, bispo? Então vem. Vou passar o cajado para tu. Já está me dando câmera aqui do lado esquerdo. Glória a Jesus. Só ora pela vida da bispa, que a gente quer fazer a obra. Eu vou fazer umas 2 quimios. Eram 8, a médica reduziu para 4, já fiz 2, então faltam só mais 2. Em maio é a última, na veia, né? É uma a cada 21 dias. Mas o comprimido que eu tomo em casa, 4 de 500. Ele vem com tudo, né? Aí dá cãibra, se eu sentir frio, endurece o braço fica duro. Mas a gente não quer parar. Deus mandou continuar, então ele vai me dando força. Bispo Ademir, vem orar para o término da Convenção Apostólica. Glória a Deus. Amém. Quem recebeu de Deus, dá glória para Deus. Eu vou falar um negócio com vocês dois no final, muito sério. Tá? Eu faço o que Deus, ele me toca para fazer. Eu não tenho problema com isso. E só vitória. Vamos orar que o povo já fica ali. O que é? Não vou falar. Senhor, muito obrigado por esse culto. Nós não temos culto, Senhor. O ser humano não dá culto. Verdade, Deus. Ela é abraço. É o Senhor que por misericórdia nos ajuda a te adorar. Porque todas as coisas são feitas para ti, por ti são todas as coisas, Senhor. O desejo de adorar não vem do ser humano, é de ti que põe no nosso coração. E o Senhor está aqui muito forte. Calabaraçará. Aleluia. Xelebranduri de probe da calamar. Deus, o Senhor está curando alguém, Senhor, de câncer no sangue, Senhor. O Senhor está curando dores na coluna, nas pernas, está arrancando agora. Alabando de probe, nasce, ergue assar. O Senhor está tocando em vista, está dando visão, Senhor. O Senhor está operando milagre agora, manto. Rebinubinaio, calamaxia. O Senhor está tocando no fígado de alguém, no pâncreas, no rins de alguém. Eu creio, Senhor, ainda nos teus mistérios de prominar a sábia. Obras do diabo, Senhor, estão sendo desenterradas agora do cemitério. Palavra de maldição, Senhor, está caindo por terra. E o Senhor está transformando, como fez nos dias de José.
Está transformando o mal em bem, Senhor. Tu és lindo, Deus. Alabrando de prominência. Assim como o Senhor transformou água em vinho, vidas estão se convertendo, almas receberam a tua palavra, Senhor. Sustenta essa alegria na vida desse crente. Sustenta a nossa vida na tua presença. É como aquele louvor, Senhor. Quem nasceu pro altar, ele não consegue estar em outro lugar, Senhor. Se não te calabaragaço de canto. Eita, Jeová, rebinaço e acalama. Estica a tua mão, varão. Estica a tua mão direita pro alto. Eu estou vendo um varão de fogo assim em volta de vocês dois. Ele vai largar a chave de um carro aí, ó, na tua mão. Ei, calachúria, largou. Rebilupe, fecha a mão e recebe. Eu estava lá na cozinha, lá ajudando lá o obreiro lá. E Deus falava assim, eu vou trocar, não é só o carro, não, vou trocar tudo na vida deles. Alabrachure de prominência. Muita coisa nova vai acontecer na vida dos irmãos. Muita coisa nova. Ninguém vai entender nada. Tudo novo. Para a glória de Deus. Muito obrigado, Senhor. Tu és fiel, Teleia. Tu está aqui hoje como uma cachoeira, Senhor. Derramando as águas da vida na nossa vida. Nos dando força. Tomando nossas guerras, nossas afrontas para ti, Senhor. Abençoa a vida de quem nos ouviu pelo meio da internet. Aqueles que vão ouvir em outras nações do mundo. Abençoa a vida de cada um. Liberta dos vícios, da droga, da cocaína, da prostituição, da promiscuidade, da fofoca, da língua comprida, Senhor. Porque Tu está voltando, calabaraçu. Muito obrigado, Senhor. Há uma cachoeira de mistério aqui nesse lugar. Não dá nem vontade de ir para céu e parar. Dá vontade de cantar os coríntios, mas oportunidade é mistério do Senhor. É calamacheia. Deus, Tu é lindo demais. Muito obrigado pela Tua presença, Senhor. Estenda a Tua mão. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, então termina de nome de Jesus. A igreja bate palma para a glória de Deus. Amém. Terça-feira estamos aqui, se Jesus não voltar. Amém. A partir das 19 horas. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.